Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos radiodifusores da Caerte. Estamos iniciando mais uma maratona aqui de webinários da Caerte. Meu nome é Fábio Lopes de Lima, eu sou vice-presidente de finanças da Caerte. Hoje vou ser o mediador nesse nosso webinário. Esse é o webinário que segue essa maratona de programas da Caerte para o desenvolvimento pessoal e empresarial a todos os seus associados, disponibilizando conteúdo de gestão e do próprio trabalho da radiodifusão a todos vocês. Estamos nos adaptando a esse novo formato online, forçado pela pandemia. Então, estamos nesse modo online de transmissão, já que a nossa grande preferência sempre foi pelo contato pessoal, né, de reunião pessoal com todos os associados, mas estamos dando um tempo a esse, e nos adaptando a esse novo formato e tentando fazer o melhor possível até que possamos voltar ao nosso estilo. Eu gostaria de cumprimentar todos os radiodifusores associados da Caerte que estão nos acompanhando, têm nos acompanhado nos eventos, e deixar a todos vocês o nosso muito obrigado. Em relação ao formato do webinário, eu reforço o pedido para que todos mantenham os microfones fechados durante a apresentação da palestrante. Serão 30 minutos em que ela irá proferir essa palestra, e depois abriremos 20 minutos de perguntas, preferencialmente pelo chat a todos. A nossa palestrante de hoje se chama Analisa Blando Dalzotto, e muitos devem conhecê-la já do rádio, afinal ela assinou por anos o quadro Seu Bolso na rede de notícias da Caerte, onde ela dava dicas de planejamento financeiro de uma forma muito didática e direta. Analisa é planejadora financeira, fundadora e CEO da Par Mais, vice-presidente de finanças da ACAT, líder do movimento Mulheres do Brasil em Florianópolis, conselheira de administração da Librelato Implementos e conselheira fiscal da Social Good Brasil. Hoje ela vai nos ajudar no planejamento financeiro para pequenas e médias empresas em tempos de pandemia. Boa tarde, Analisa, seja bem-vinda, é um prazer tê-la em nossa companhia. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, eu tenho o maior carinho pela Caerte, eu adorava fazer o programa de rádio Seu Bolso, muito legal, adoro rádio, então me sinto muito honrada de estar aqui conversando sobre finanças, hoje finanças para empresas. É um prazer tê-la em nossa companhia, e já vou direto, Ana, o que você pode nos ajudar nesse tempo de pandemia, sabendo ainda, antecipando já essa situação, né, que você já estava nos contando antes aqui que pegou Covid, pegou coronavírus e tá em recuperação aí, e todo esse transtorno que tem nos causado, e mexe profundamente financeiramente nos nossos negócios e na nossa vida pessoal. Mexe bastante, né? Então, como empresária, e a gente na Par Mais tem a área de empresas, né? A gente tem uma área de finanças pessoais, finanças corporativas e investimentos financeiros. Então, a parte de investimento financeiro mexeu muito, a bolsa derreteu, a nossa bolsa brasileira foi a menos 40, até títulos de renda fixa perderam um certo... tivemos problemas de liquidez na renda fixa, depois se sobrar tempo a gente fala um pouco sobre isso, não é a pauta de hoje, né? Então, foi tenso, né? Está sendo tenso para todo mundo, a gente tem muitos clientes que estão com bastante dificuldade porque tiveram suas atividades totalmente interrompidas, e isso é muito dramático. Outros tiveram que trabalhar com a metade do jeito que dá, tem gente que consegue fazer home office, na nossa atividade, a de vocês, né, dá para fazer home office, do jeito que dá, não é ótimo, mas dá para fazer. Agora tem atividades que sofrem muito mais. Então, eu separei aqui muitas regras que talvez muitos já conheçam. Não sou contadora, a gente é financista, né, a gente é financeiro, mas é um momento para a gente trabalhar com fluxo de caixa como nunca foi, né? Então tá bem desafiador.
Então, eu trouxe aqui um resumão para a gente falar sobre isso e depois, né, no momento de abrir para perguntas, fico à disposição. Então, vamos lá, vamos no teu método. Tá, então vou abrir aqui a apresentação para a gente começar para eu começar a conversar, pode ser? Pode, vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Tá. Bom, eu separei algumas regras, o que acontece? Tá desafiador para todo mundo, não é? Porque se a gente está conseguindo fazer nossa atividade normalmente, fornecedores, parceiros, não, né? Então, assim, é um negócio que impactou o mundo inteiro. Como impactou o mundo inteiro, tem uma amiga que fala que estamos todos no mesmo mar revolto. Não estamos no mesmo barco, porque cada um entrou nessa pandemia de um jeito. Então, tem aqueles que têm um barcão, tem aqueles que têm um iate, tem aqueles que têm um bote e tem aqueles que estão de coletinho. Mas o mar está revolto e a tempestade aconteceu para todo mundo. Então, eu separei algumas regras, algumas coisas que podem ser feitas, muitas delas provavelmente vocês já conhecem, mas vale a pena dar uma relembrada. Então, assim, cuidar do administrativo da empresa nunca foi tão importante, né? Assim, é um momento muito importante. Então, vamos lá. E também separei uma parte que é importante sempre, porque as empresas, elas são feitas para perpetuar, né? A gente trabalha numa rádio, a gente trabalha numa empresa de consultoria, qualquer atividade, a gente trabalha para ela perpetuar. Então, a gente fazer uma boa gestão administrativa e financeira, ela é super importante para a saúde da empresa. Bom, existem muitas regras que foram flexibilizadas na trabalhista e o governo está agora também se adaptando, né? Porque, enfim. Agora, por exemplo, para quem teve seus colaboradores, assim, para quem está com colaborador sem ter o que fazer. Então, a possibilidade de antecipar férias, isso foi bem legal. Não só antecipar férias, mas inclusive aquelas que não estavam vencidas. Então, a gente, por exemplo, tem uma empresa, uma fábrica de eletroeletrônicos, que fechou, teve que fechar, né? A regra do seu estado era que tinha que fechar, e essa regra foi muito legal, porque eles com isso não demitiram ninguém. Então, eu acho que é muito importante aqui também o esforço para a gente não demitir, e a gente ajudar os nossos fornecedores e parceiros a não demitir, porque mais demissões mais PIB negativo, mais crise. Então, quanto mais empregos a gente conseguir manter, melhor para o ecossistema todo, para todo mundo. Então, essa da antecipação de férias, que inclusive ainda não venceram, é super legal. E poder pagar aquela parcela de 1/3 no final do ano. Mas daí a gente tem que lembrar que se a gente aderiu, então se alguém de vocês aderiu a essa regra, precisa lembrar e tem que guardar uma grana para pagar lá no 13º, não é? Então, assim, nunca foi tão importante fazer um controle das receitas e das despesas e projetar isso ao longo do tempo. Banco de horas, também um negócio que é ótimo para a gente trabalhar, sempre com o objetivo de não demitir, né? Então, a gente tem 18 meses para compensar. É super legal essa flexibilização. Antes, cada sindicato tem as suas regras, né? Agora, a gente tem 18 meses para compensar o banco de horas. Então, também é um negócio que pode ser feito. Adiar o recolhimento do FGTS, agora vai ser prorrogado, não é? Que a gente adiou março, abril e maio, né? Então, março, abril e maio, maio vence em junho, e agora provavelmente vai ter esse adiamento. Então, também muito importante a gente estar acompanhando o que está acontecendo, acompanhando as informações, conversando com o nosso contador, exigindo bastante do contador, é hora do contador ajudar a gente, né? Ele que está sempre recebendo as informações de primeira mão, que consegue interpretar bem, então é hora dele ajudar a gente. Eu devo usar? Deve. Adiar o recolhimento do FGTS? Sim. Cuidar do caixa agora? Com todas as regras que não prejudiquem ninguém, é muito importante que sejam usadas agora. Então, adiar o recolhimento do FGTS é ótimo, mas tem que lembrar que vai ter que pagar, e aí precisa projetar isso no fluxo de caixa.
Home office, tá todo mundo de home office, não é novidade para ninguém. Mas o que acontece com o home office? Tem uma diminuição enorme das despesas administrativas. Então, se o caixa está ruim, manter o home office, eu até fico, sinceramente, eu fico vendo as grandes empresas tirando uma onda, né, de modernos, que vamos fazer o home office até dezembro. Gente, ok, pode ser por uma medida moderna, mas óbvio que tem também o olhar na redução das despesas administrativas. Ainda mais pequena empresa, o aluguel, tudo impacta, né? A água, o café, o papel toalha, o papel higiênico, o produto de limpeza, o álcool em gel, tudo impacta. Então, se o caixa está ruim, manter home office pode ser uma boa sacada para diminuir despesas administrativas. A redução das jornadas e do salário, a suspensão do contrato por 60 dias, daí o governo pode ajudar, tem uma regrinha que até determinado valor não precisa falar com o sindicato, aí de 3 mil e pouco a 12 mil precisa falar com o sindicato, mas os sindicatos também estão flexibilizando, porque agora a gente tem que preservar os empregos, e estamos todos na mesma, então é muito importante essa conversa. Então, aqui o recado principal desse slide é a gente buscar não demitir, usar as regras para reduzir, para melhorar o nosso fluxo de caixa e para reduzir as despesas administrativas. Existem 2 linhas de crédito, que também tem muita gente que reclama, essa da folha de pagamento foi a primeira que saiu. A taxa de juros é de 3,75% ao ano, com carência de 6 meses e paga isso em 36 meses. É extraordinária essa linha de crédito. Mesmo quem não precisa, deve tentar. Mas eu não consigo falar com o gerente do banco. Tá difícil pra caramba. Tá bem difícil. Mas quem insiste, consegue. Lá na Parmais a gente conseguiu. E a gente pegou. E a gente está recomendando todo mundo de pegar. Agora, tem que realmente... Não tá fácil? Essa não é que é para folha de pagamento integral. É até 2 salários mínimos. E aí tem que ficar 2 meses sem demitir. Provavelmente vão abrir essa linha, então é muito importante ficar de olho para mais tempo. E aí não vai mais ter esse vínculo de não poder demitir. Porque daqui a pouco tem um colaborador que sei lá, se aproveita da situação e a gente daqui a pouco quer demitir ele por algum outro motivo e não pode. E também não resolve o problema das empresas impedir a demissão, né? Então, é extraordinária essa linha de crédito. Acho que vale muito a pena o esforço. Muito, muito. Ana, poderia repetir os requisitos dessa linha de crédito específica? Sim. É para folha de pagamento de até 2 salários mínimos. São microempresas, eu acho que são empresas do Simples Nacional, até 4 milhões e 800 faturamento. Ela ajuda ano. A taxa de juros é de 3,75% ao ano. A gente tem maiores detalhes ali no nosso site também, que a gente fez todo um resumão sobre isso. É uma linha de crédito que você pode tomar 2 meses da folha de pagamento de até 2 salários mínimos, carência de 6 meses para começar a pagar, e vai pagar isso em 36 suaves prestações, porque a taxa de juros é de 3,75% ao ano. Todos os grandes bancos estão operando com essa linha de crédito, todos. Muito bom. A dificuldade é conseguir falar com o gerente, mas daí tem que insistir bastante que funciona, tá? Às vezes, bancos, sei lá, a Caixa está muito, porque a Caixa tá muito difícil de conversar, porque eles também estão resolvendo toda a questão daquele auxílio emergencial para Eles estão muito requisitados também, né? Isso, porque eles estão fazendo o pagamento das pessoas físicas desempregadas, né, que não estão mais no seguro-desemprego, aquele auxílio emergencial de R$600 por mês, que é muito bom também para quem é MEI, e está funcionando super bem. Então, a Caixa realmente está muito requisitada, melhor, a gente tem visto na prática que outros bancos, está sendo mais fácil conseguir que com outros bancos. Mas e daí eles exigem, os grandes bancos exigem que você pague folha por eles. Vale a pena? Vale, porque é uma linha de crédito realmente absurdamente barata.
Agora está surgindo uma outra, é o Pronamp, uma outra linha de crédito que só tem na Caixa por enquanto. A partir de 15 de julho, todos os grandes bancos vão ter Pronamp, que você pode pegar até 30% da receita. Qual é a grande maravilha, tanto dessa outra linha de crédito que eu estava falando para a folha de pagamento, ela é garantida pelo governo federal, então ela não exige garantias, que isso é muito raro, né? A gente sempre tem que dar garantia e esse é um problema. O Pronamp, a garantia é um fundo de aval. Então, também a gente não precisa ter garantia. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então, assim, ó, fiquem de olho no Pronamp, pode pegar até 30% da receita de 2019. A taxa de juros vai ser de juros, que é a Selic, que é a taxa de juros básica do governo, que está 2,25 ao ano, e deve cair mais 1,25 ao ano. Então, ela vai, sei lá, vai ser de 3,5 ao ano. Isso nunca aconteceu. Carência de 6 a 12 meses, 36 meses para pagar. Essa, finalmente, acho que o governo demorou um bocado, né? Que a gente já está há mais de 90, 100 e poucos dias de pandemia, mas a partir de 15 de julho, todos os bancos vão estar operando essa linha de crédito. Extraordinária. Vale a pena pegar mesmo quem tem dinheiro para pagar as contas. Daí, de novo, tem que ter um controle das finanças, porque tem que pagar essa conta, vai ter parcelas para pagar disso. Mas esse não é específico para a folha de salário, né? Não, ele é aberto, pode usar para capital de giro, pode usar para investimento, pode usar para tudo. É outra novidade também, que geralmente a gente tem um dinheiro carimbadíssimo. Diz que o Dr. Bruno falava sempre isso, quanto menos gente que é melhor, mas se precisar, nós vamos estar preparados para salvar vidas e é isso que mais deixa a gente feliz, tratar bem as pessoas. Acompanhamos a entrevista com o prefeito de São Lourenço. O microfone acho que estava aberto, obrigada. Bom, a gente teve muitas prorrogações. E aí, devemos usar prorrogações? Sim. Sim, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa pandemia. É bem provável que a gente vá até dezembro, quando a gente vai ter vacinas, né? Acho que vocês viram esse final de semana. Vários economistas já vinham defendendo que isso iria acontecer, o que é uma boa notícia. Lá para o final do ano a gente consegue... dezembro, janeiro, vai ter 100 milhões de brasileiros vacinados. E tem aqueles que já pegaram, né? Como eu, já estou imune. E até dezembro, então, provavelmente a gente vai ter que tomar bastante cuidado, vai ter que usar máscara, vai ter que fazer isolamento social, então a gente não sabe o tamanho do impacto. Então, é a hora da gente tomar bastante cuidado com caixa, mais do que nunca. Então, se não tomaram algumas prorrogações, não fizeram algumas prorrogações, a gente recomenda que façam. Pagamento dos impostos, e aí foi prorrogado, tem alguns que já estão sendo prorrogados, FGTS também, que podia prorrogar, adiar o pagamento por 3 meses, já pode mais um mês agora. Então, tem sempre que ficar de olho nas novas regras. Então, de novo, a necessidade de se olhar o caixa de lupa, agora ela é super importante. Então, tem muita gente que acha chato, mas agora a gente tem que olhar com muito cuidado. A prorrogação da declaração de imposto de renda, que vai até amanhã, isso todo mundo já sabe, talvez esteja chovendo aqui no molhado, né? Mas, assim, eu acho que o principal aqui é impostos que, se não foram adiados ainda, acho que vale a pena utilizar o adiamento, a lei de proteção de dados. Então, essas prorrogações, elas servem para dar fôlego para os empresários, para os gestores das empresas. E é muito legal que a gente possa fazer uso delas, né? A renegociação para quem tem financiamento de pessoa física, micro e pequena empresa, a gente vê que não é só os grandes bancos, porque tem muita coisa que o governo está garantindo, mas teve também os grandes bancos estão adiando, né? Eles pegam essas parcelas de dívidas, então vamos supor que eu tenho um financiamento de imóvel, eu pego essa parte do financiamento de imóvel, ponho lá no final do contrato. E estão fazendo de 2 a 4 meses. E cooperativas de crédito também estão aderindo, bancos menores estão aderindo, a gente vê que é bem comum instituição financeira fazer dessa forma, então é legal fazer.
Quem tem financiamento de BNDES, suspensão de até 6 meses, e aí ele vai lá para o final do contrato, isso é muito saudável também. Então, assim, é muito legal, a gente está de olho, e de novo, a gente ali no site da Par Mais, a gente tem um resumo disso, e a gente vem atualizando com frequência, porque não é fácil. A gente que está trabalhando no dia a dia está acompanhando tudo que está rolando, né? Então, é importante pegar algumas fontes de informação que vão lá e dão um compilado para a gente, para facilitar aí o dia a dia dos empresários. A gente vem falando muito sobre isso. Quem trabalha com finanças sabe que quando a gente trabalha com financeiro, a gente sempre tem que pensar no que é melhor para as finanças da nossa empresa. Ocorre que essa pandemia pegou todo mundo. E aí nasceu uma necessidade, a gente até fez alguns debates lá na empresa logo nos primeiros dias, o que a gente diz para as pessoas deixarem de pagar? Se a empresa tem um fornecedor, ela tem dinheiro no caixa e é um pequeno fornecedor, que às vezes nem empresa tem, que não consegue emitir uma nota, que está desorganizado, que foi pego desprevenido, será que é justo a gente deixar de pagar ele? Também a gente tem visto muitas empresas, e aí convido a todos a ficarem bem de olho, vocês que têm um microfone na mão, podem fazer tanto por nós, pela sociedade, a observar o comportamento do empresário também. Tem empresário que deixa que se vire. Tem empresário que fala assim, né, se vira aí que é fornecedor, que eu estou cuidando do meu. Será que é justo? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho na qualidade dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, e aqueles que não, que simplesmente sentaram no caixa e não estão se importando em prejudicar outros, eu acho que a gente tem que ficar de olho. Eu acho que as empresas precisam assumir a sua responsabilidade. A gente não pode contar só com o governo, a gente tem que arregaçar as mangas. Ali no Mulheres do Brasil a gente fala muito sobre isso, a gente tem que pegar o Brasil como nosso. Então, a gente tem que ficar de olho em quem é bacana, né? Empresas legais, vamos colaborar com as empresas legais. Empresas que não estão se comportando bem, vamos ficar de olho. Porque eu acho que é o momento agora da gente ter isso bem claro. Né? Muito interessante, se me permite, Ana. Tem algumas rádios do interior que têm feito até campanha para isso, de pagamento das contas do comércio local, mantendo o fluxo dos pequenos negócios, né? Inclusive, reduzindo automaticamente as contas e os contratos já anteriores do comércio local, porque, na verdade, o comércio local é quem vai sustentar posteriormente o negócio, né? E já temos aqui entre os nossos associados quem fez isso. Isso é muito legal, a gente tem feito muito também, a gente tem feito campanhas sobre isso é extraordinário, parabéns para quem está fazendo. Então, é consumir do comércio local, é buscar o fornecedor pequeno, porque os grandes fornecedores, eles têm muito acesso a financiamento, né? Então, a gente tem que cuidar dos pequenos, eu acho que é isso aí, a gente tem que se abraçar e um cuidar do outro. Preservar o caixa acima de tudo, momento super importante, de preservar o caixa, mas com responsabilidade social. Transparente, e acesso, não conseguir falar com ninguém. É muito frustrante a gente deixar alguém que a gente está devendo no vácuo, né? A pessoa está precisando daquele dinheiro também. Então, ser transparente com os colaboradores, ser transparente com toda a cadeia. É hora de cortar custo? Desde que não prejudique ninguém, é hora de cortar custo. Aquela coisa, falando de responsabilidade social, se você pode, sei lá, pagar o motorista que te leva para uma viagem mensal, se você conseguir pagá-lo por mais um tempinho, pode ser um negócio muito bacana. Enfim, a gente tem que cortar custo e ter responsabilidade social. Refletir muito, eu acho que a gente nunca teve que refletir tanto, é hora da gente fazer muitas reflexões. Gente, minha cachorra está latindo, desculpa, só um minutinho, vou abrir a porta aqui para ela. Ela não tem a exclusividade agora, né, Ana? Então...
Desculpa aí. Sem problema, sem problema. É home office. Esse é o nosso novo método online, tá tudo certo. Tudo certo. Então, assim, fazer reflexão, sabe, sobre novos investimentos. Acho que tem que falar. Engajar cliente. De novo, eu posso estar chovendo no molhado, mas, assim, a gente ali na Par Mais, a gente estava com dificuldade de atrair novos clientes. Aí o nosso conselheiro, Paulo Felim, falou assim, por que a gente não pega depoimento de cliente? E a gente fez uma campanha dos clientes falando dos nossos serviços e a gente voltou à nossa atividade normal, ao crescimento que a gente busca de adquirir tantos clientes por mês. E a gente fez isso pedindo ajuda para os clientes. Então, e foi muito legal, porque a gente recebeu ajuda de um monte de gente que a gente nem imaginava. Então, porque agora a gente tem que pensar assim, como é que a gente faz para manter o nível de receita, né? Ou aumentar de acordo com o nosso planejamento. Bom, aquele planejamento que começou no começo do ano, é necessário refazer. Se alguém ainda não teve coragem de refazer, tem que refazer. Mas aí, de novo, tem que refazer considerando a postergação de pagamentos, considerando as regras, considerando essas novas regras, né, a diminuição das despesas administrativas, porque é possível também fazer esse corte de custos, né, com um monte de coisinhas, assim, sugiro nesse corte de custos, linha a linha, pagamento a pagamento, tudo, rever tudo. E ser digital. Mais do que nunca a gente tem que ser digital. No site do governo tem esse Vamos Crescer. É super legal para a gente estar acompanhando o que está rolando também. Ajuda bastante. De novo, a gente tem que ter lá umas 2, 3 fontes de pesquisa para que a gente não perca muito tempo com isso, porque a gente vai ter que perder tempo tentando falar com o gerente do banco. Tem outras dificuldades, né? Sendo transparente, conversando com todo mundo. Mas a gente tem que trabalhar a empresa, eu não sei quanto tempo ainda tenho, acho que tem uns 3 minutos, falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que preparar... Tem mais um tempinho aqui, tem uns 7 minutos, 8 minutos. Então tá bom. Então eu vou tocando aqui, depois você me fala quando acabar meu tempo, tá? A gente nota que tem muitos erros frequentes que as empresas cometem, e que agora, por exemplo, pode atrapalhar, inclusive, na hora de pegar financiamento. Então, assim, se quer financiamento e não está organizado, é hora de se organizar. Muitas empresas não fazem um controle adequado da gestão financeira, que é ter um orçamento, que é uma previsão do que nós vamos gastar ao longo do ano, ter um fluxo de caixa, que é anotar tudo que entra e que sai da empresa, e depois conseguir ter uma análise gerencial, conciliar o que está no banco com o que acontece de fato. Eles precisam conversar. O que está no banco, mas o que a gente usa de dinheiro, precisa conversar tem que fechar, essa conta precisa fechar. E tem que conversar com o contábil também. Se não conversa com o contábil, a gente não consegue linha de crédito, a gente não consegue ver para onde que vai o dinheiro, a gente não consegue ter análise gerencial, a gente não consegue controlar custo. Às vezes a gente acha que a gente gasta tanto e geralmente a gente gasta muito mais do que acha. Então são erros muito frequentes. Não pagar para o labore, para o sócio que trabalha. Aí o sócio vai lá e pega o dinheiro da boca do caixa. Isso dá um pepino, se a Receita, né, vai olhar isso. Tem a cultura de não pagar impostos, né, também. Essa cultura de não pagar impostos é o seguinte, se muita gente fala assim, mas daí a empresa não dá lucro, então muda de atividade, porque tem que pagar. Porque daí, e muitas vezes a gente vê que as pessoas acabam deixando para lá essa questão e, no entanto, faltou fazer conta, porque às vezes é cultural, às vezes tem subsídio, a gente tem que usar tudo. Às vezes a gente pode fazer pelo lucro real, que vai dar mais trabalho para o contador,
Mas se a empresa não dá lucro, faz pelo lucro real, a contabilidade, a tributação. E aí, se não dá lucro, não tem imposto para pagar. Então, dá para se organizar. É importante a gente adquirir um certo conhecimento e dedicar mesmo. A gente tem que se dedicar para estudar isso, porque às vezes a gente vai deixando para lá, a gente vai procrastinando uma situação que é bobagem, que a gente só está se atrapalhando. E, no entanto, quando a gente tem tudo isso organizado, a gente consegue linha de crédito, a gente consegue ter uma análise gerencial, ninguém rouba dinheiro da gente, porque está tudo organizadinho, melhora a vida, né? Melhora menos tempo para controlar as finanças. E então, assim, esses erros são frequentes, eu acho que nesse momento eles gritam se a gente não faz isso, né? Eles prejudicam demais. A gente vê empresa média, a gente tem uma empresa que a gente trabalhou pouco tempo atrás, que tem até um fundo que investe nela, ela tinha 14 contas correntes e não conseguia fazer a conciliação. Agora a gente está com uma outra que tem 20. Então, assim, não pense que é só nas pequenas empresas isso acontece. Às vezes acontece em empresa maior mesmo. Mas dá para a gente se organizar. E com organização, a gente paga menos imposto, a gente não fica com esse passivo oculto, né? A gente fica com tudo em dia. Então, né, eu acho que um pouco eu já falei sobre isso, a importância do capital de giro, da gente cuidar disso, a importância da política de distribuição de lucro, tudo isso que eu estava falando. Você não sabe o que fazer? Contrata uma consultoria para ajudar. Né? A Par Mais, uma consultoria que pode ajudar. Na ESAG, tem um programa da ESAG Júnior, que é uma consultoria que pode ajudar, se não der conta de fazer sozinho. Agora, um negócio que a gente tem que sempre pensar é que uma empresa organizada, ela pode ser o maior ativo que alguém pode ter. As rádios têm concessões, mas as rádios elas podem ter um valor incrível também. Então, uma empresa organizada, ela aumenta o valor, o valuation dela aumenta. Então, é legal a gente enxergar a empresa como um ativo, que se a gente cuidar bem dele, ele vai valer mais. Se a gente não der a devida importância às questões administrativas, ele vai valer menos. Então, é bem legal olhar a empresa como seu maior ativo. Então, um pouco que a gente já falou, né, essa questão do tributário, que é a distribuição equivocada dos lucros, não dá para sair pegando dinheiro na boca do caixa, pagar 80% das empresas, isso é uma pesquisa que a gente fez um simulador que mais de 10 mil pessoas fizeram. Então, é uma quantidade de gente bem relevante, uma amostra bem boa. A gente viu que 80% das empresas misturam pessoa física com jurídica. Então, não pode, porque a hora que eu estou usando o dinheiro, se eu pago minha conta pela conta da Par Mais, eu pago um cartão de crédito meu pessoal, a Receita Federal resolve investigar, dar uma olhada nas contas da Par Mais, ela vai pegar aquelas faturas de cartão de crédito da minha pessoa física, ela vai entender que aquilo era prolabore. Prolabore, ele tem que pagar 27,5% de imposto de renda. E geralmente, o que a gente faz? A gente distribui lucro, né? Enquanto empresa do Simples ou com lucro presumido, o imposto é pago sobre a receita e depois a gente distribui lucros. E não cabe mais imposto a pagar. Se a gente tem essa questão, se a gente sai pagando um monte de conta da pessoa física na conta da empresa, a gente está gerando um passivo oculto terrível. Está errado. Não pode separar pessoa física com jurídica. Então, enfim, vale a pena dar uma olhada, emitir nota fiscal, corrigir erro tributário, pagar o seu prolabore direitinho e, com isso, consegue ter uma série de relatórios de viabilidade e projeções financeiras para a empresa. É um negócio que vale super a pena. Bom, essa é a apresentação que eu montei. Vou tirar aqui do modo apresentação. E você fica quieta. Fábio, você tá no mudo, Fábio. Eu pensei que tinha liberado aqui. Muito bom, Ana, muito bom. Nesse momento aqui a gente precisa muito dessas orientações. Nós fechamos bem no nosso tempo aqui em relação à explanação, e nós vamos abrir agora para perguntas de todo o pessoal.
tá? Quem mandar, tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui, ou alguma sugestão, mesmo que nós vamos passar para a Ana. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma pergunta para ela, que vou iniciar a pergunta para ela. Ana, você falou muito que a gente tem que ter organização em relação às finanças, principalmente nesse momento tão conturbado, tem que evitar os erros tradicionais, fazer cortes, mas tem uma pergunta específica, é meio lógico, né? Corte de gasto do que for possível. Mas o que é corte de gasto possível? O que é o corte de gasto? O que eu posso cortar e o que é o erro? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e corta aquilo que ela acha que é um erro, uma despesa não essencial, e às vezes está cometendo um erro. O que é corte possível de gasto ou despesa? É olhar todas as contas, todas. Então, por exemplo, trocar fornecedor de material de limpeza. Sabe, o orçamento base zero é um orçamento que é uma metodologia que ela parte do princípio que estou funcionando agora, no primeiro dia de funcionamento. Então, pegar todos os fornecedores e dar uma ligada, dar uma renegociada, verificar conta a conta, até do clips. Será que esse clips aqui que eu estou acostumada a comprar, que ano passado eu comprei dessa marca, não tenho agora um fornecedor de clips que é mais barato? É olhar linha a linha. Então, assim, ó, vou até dar o exemplo ali da Par Mais. Impressora, a gente reduziu, a gente negociou aluguéis, os aluguéis, não foi fácil, então renegociou aluguéis. A gente está impedido de trabalhar. Então, aquele orçamento de viajar, perdão, aquele orçamento de viagem, a gente pode eliminar esse ano. Esse ano eu vou trabalhar no estilo até o final do ano home office. É olhar mesmo todas as linhas de despesas e refletir sobre cada uma delas, se precisa. A gente não tinha parado, a gente não percebeu que a gente tinha lá 3 impressoras caríssimas, ficamos com uma. E mesmo quando voltar, por que a gente tem que ter 3 impressoras? Porque a gente estava adaptado a essas 3 impressoras. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de fazer isso, assim, olhar linha a linha para ver o que é possível cortar. Investimentos, a gente pode adiar investimentos. É ruim para a economia? Mas a gente também tem que pensar em sobreviver. Então, investimentos a gente pode postergar. O que não dá para cortar? Aquilo que vai parar a nossa operação. A gente não pode parar a operação. Pode reduzir salário, se for o caso. Reduzir jornada e reduzir salário, né? Reduz os dois. Enfim, usar todas as regras a nosso favor. Mas principalmente eu vejo assim no administrativo, no marketing, talvez tinha uma grana para marketing que dá para repensar, aquilo que não for atrapalhar a operação. E aí conversar com todo mundo, conversar com os fornecedores e sempre tem mato alto, sabe? Por isso que é legal a gente olhar linha a linha de tudo que a gente faz, porque, de novo, dá o exemplo da impressora, a gente não tinha percebido que a gente não precisava de 3 impressoras grandes. Entendeu? Então, ali era uma gordura que tinha ali que não vai voltar. Essa despesa não vai voltar. Não sei se está claro. Ana, claro, muito claro. Ana, o pessoal está perguntando aqui, a Fabiane Brandaliz está pedindo se você poderia disponibilizar os slides da apresentação para todo o pessoal aqui que está participando do webinário. Posso sim. Eu envio daqui a pouco para vocês. Então, logo acabe aqui, eu vou só limpar ali umas modificações que eu fiz, eu já envio agora. Não vou tirar nenhum conteúdo, eu vi uns errinhos ali de português, eu vou arrumar umas bobaginhas e já mando. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do Amorim, seu Leonardo Amorim. Ana, em termos gerais, o que a pandemia diz sobre a gestão financeira de pequenas e médias empresas? O que é o novo normal sob o aspecto de gestão financeira? O novo normal. Bom, o novo normal, sinceramente, eu acho que é a esculhambação do orçamento. Aquilo que a gente planejou para o começo do ano, quem faz, né? Porque o ideal é você chegar lá no final do ano, no último trimestre, planejar o ano seguinte. Então, assim, o novo normal é você gastar conforme a entrada de receita. Então, não é porque você tinha orçado determinada despesa que você vai manter aquele nível de despesa.
É você refazer o orçamento e você olhar ele mês a mês. Então, acho que o novo normal é se dedicar mais tempo do que a gente se dedicava antes para a gestão financeira da empresa. Porque a gente vai levar essa insegurança por bastante tempo ainda, então não há o que fazer. Acho que tem mais, acho que é isso, né? Tem você colocou aí uma diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica, mas nas pequenas empresas, e a gente nota nas pequenas empresas do interior especificamente, existe às vezes confusão entre a pessoa jurídica, inclusive com os problemas da pessoa física funcionário. Há tanta conexão entre funcionário e direção que isso repercute diretamente na própria economia financeira da empresa, se a empresa não souber lidar com isso também, com os problemas dos funcionários. O que você sugere? Você está falando... Bom, exatamente, a gente tem que cuidar da gente. Eu acho também que é a hora dos C-levels, né, dos gestores, estarem muito perto dos seus colaboradores. Também eu acho que a outra questão aqui, falando de novo normal, e aí não é questão financeira, é uma questão de gestão, é a gente cuidar de quem mora sozinho, cuidar de quem tem filhos pequenos, cuidar da cabeça de todo mundo. E quando a gente tem que falar de cuidar da cabeça de todo mundo, também eu vou dar o nosso exemplo lá. A gente pediu para todo mundo que tem, para todos os líderes, conversarem com uma pessoa por semana que mora sozinho ou que tenha filho pequeno. O resultado foi extraordinário. E aí a gente passa a entender melhor as pessoas também, porque não está fácil para ninguém. Tem muita gente que está estressado, que está com medo de perder emprego. Então também, assim, uma é cuidar da cabeça dos colaboradores, porque a gente tem que se abraçar. E outra, conversar, a transparência também, olha, não vou reduzir o teu salário, olha, se a gente não conseguir manter o nível de faturamento, vou ter que reduzir o seu salário no mês que vem, já se organize. Mais do que nunca, a gente precisa ser transparente e olhar, não adianta ser assim, top-down. Eu acho que agora é a hora da gente ser muito humano e buscar entender o time todo, assim, todo mundo tem que se abraçar e conversar. Inclusive os colaboradores, talvez seja o momento deles entenderem que pode ser necessário uma redução de jornada e de salário para não perder o emprego, que ali na frente a gente recupera, sabe? Muito bom. Ana, eu gostaria que você repetisse, até o pessoal está perguntando aqui, que foi interessante, para repetir sobre a linha de crédito para pagamento de folha de salário. É possível você repetir os termos, os requisitos? Pois não. Todas as pequenas empresas, né, tributada no Simples, tributada no Presumido, com faturamento, tem uma, agora eu não me lembro se é faturamento até 4.800.000 ou se elas podem até 300 milhões. Mas todas as pequenas empresas, elas podem solicitar para todos os grandes bancos, e existe essa linha de crédito em todos os grandes bancos, pode solicitar um financiamento que não exige garantia para pagamento de até 2 salários mínimos por colaborador, por 2 meses. A taxa de juros é de 3,75% ao ano, com carência de 6 meses para começar a pagar, e paga isso em parcelas durante 3 anos. É muito bom. Aí tem uma questão que alguns bancos cobram um spread. Mas, poxa, vai lá e pichinche, né? Para o seu gerente do banco, vai lá, pichincha, negocia. Tem muita gente conseguindo por 3,75% chapado, sem spread. Então, é que tem que ter paciência aí, porque a vida do gerente do banco também não está fácil. Porque está todo mundo solicitando, né? Mas já tem uns 2 meses essa linha de crédito, então acho que já até está mais calma. Acho que é o momento oportuno batalhar por ela agora, porque a partir de 15 de julho vai ter o Pronamp,
que é uma outra linha de crédito, aquela que pode pegar até 30% do faturamento do ano anterior. E aí os gerentes vão estar atucanados, tendo que trabalhar nessa nova linha de crédito. Muito bom, muito interessante, pessoal. Ficou bem interessado nessa linha, principalmente na primeira de pagamento de folha de salário, que é o que bate, quando a água bate mais forte agora nesse período, né? A gente continua aqui aberto para perguntas para todo o pessoal que está participando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser se manifestar, estamos dentro do nosso tempo aqui vamos aproveitar ao máximo aí a Analisa que está... Ana, agora Fábio, acho que você está no mudo. Ou fui eu que travei? Acho que foi o Fábio que travou, né? Eu acho que travou a internet do Fábio. A internet do Fábio travou. Ele ia fazer alguma pergunta? Eu li a pergunta da pessoa. Ela quer saber qual o nome dessa linha de crédito da folha de pagamento, se existe um nome. Eu não sei, mas é do BNDES, é do BNDES, e eu acho que no nosso site tem um artigo, eu vou dar o link aqui, ó, que eu acho que aqui vai ter explicadinho o nome dessa linha de crédito. Tá aí, eu acho que aqui vai ter essa resposta. Mas é BNDES, é do BNDES em todos os bancos, para o pagamento da folha, de até 2 salários mínimos por colaborador. Anotem a taxa, é 3,75% ao ano, porque aí o banco às vezes cobra o spread, daí cabe a gente pichinchar, negociar. Desculpa, eu caí e não sei, eu acho que fizeram a pergunta sobre qual o nome do crédito, é isso? Sim. Sim, já ótimo. Conversamos sobre isso. Tá, ótimo. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Mais alguém com alguma pergunta para Ana? Eu acho que o Léo quer falar, mas está no mudo. Não, quer dizer, ele não. Acho que é o microfone que não está sem áudio. Eu coloquei a pergunta do Fernando Lopes de Lima. Está no seu WhatsApp aí, Fábio. Ok, então. Deixa eu ler aqui. Quanto ao financiamento com redução de faturamento e lucro, até quando poderíamos comprometer para assumirmos o financiamento? Até quanto a gente poderia comprometer o faturamento? Do faturamento para a linha de crédito? É isso que eu entendi, Breno. Então, no faturamento o Pronamp... com redução... Pode repetir? É isso. Até quanto poderíamos comprometer para assumirmos o financiamento? Olha, quando a gente pega um financiamento, a gente alavanca, né? Que fala, a gente injeta um dinheiro na empresa para a gente poder pagar despesas que eventualmente a gente não está dando conta de pagar. E tem que ter um limite depois que não fique muito pesado, porque a empresa tem que sobreviver depois. Então, em tese, em tempos normais, ela não pode superar o lucro da empresa, né? Assim, espera um pouquinho. Ô, Fábio, eu acho que eu vou fechar aqui o teu microfone. Dá licença, eu desativei teu microfone, Fábio, desculpa. Oi, Ana, tá sem áudio. Eu acho que você fechou o seu, Ana. Tá, deu agora, né? Deu, tá tudo certo. Tá, desculpa. Em tese, a pergunta eu acho que é isso, né? Quanto que a gente pode deixar qual é o volume de parcelas que a gente pode ter que não vai comprometer o futuro, né, da empresa. Essas linhas de crédito que oferecem carência, elas dão um tempo para a gente
se reestruturar. Mas a parcela, ela não pode ser, ela pode ser, vamos dizer assim, no máximo, quanto que a empresa dava de lucro por mês, em tempos normais, né? A grosso modo. Então, assim, se a gente... por quê? Porque é o limite que a gente pode ter para empenhar, dado que a gente não cresça, vamos dizer assim, né? Quando voltar tudo, eu vou vou faturar aquilo que eu já faturava antes. Então, em tese, o limite é o lucro da empresa. Mas eu estou falando de uma forma bem genérica, bem superficial. O ideal é a gente conhecer bem direitinho, fazer uma bela projeção do fluxo de caixa que fala, que é anotar o para frente, né? Tudo que a gente tem de conta para pagar e qual é a previsão de recebimento também. Isso é super importante nesse momento, principalmente porque nós vamos pedalar várias contas, né? Vai deixar de pagar muita conta, mas vai ter que pagar lá na frente. Então vai ter que ter um dinheiro ali para conseguir arcar com essas despesas que a gente está postergando. Certo. Eu acho que a administração financeira, o controle e a gestão da administração financeira das empresas talvez tenha sempre sido deixado um pouco em segundo plano. Você acha que a pandemia, essa situação da pandemia e diminuição de recursos, pode ter aumentado a importância da área de administração financeira das empresas? Essa é uma pergunta da Renata. Renata, eu acho que sim. E se não aumentou, é uma aventura para esse empresário, para esse grupo, né? Não cuidar. Porque a gente tem setores que se beneficiaram, mas está desafiador, está perigoso para todo mundo, né? Está incerto, no mínimo está extremamente incerto para todo mundo. Então, a gente tem visto, assim, porque o que acontece? A maioria dos empresários ou de quem dirige uma empresa, então vocês são excelentes jornalistas, excelentes radialistas, mas cuidar de administrativo, financeiro, é um negócio que vem imposto, não é? Então, assim, todo mundo que faz uma empresa, que empreende, o cara é bom naquele core, naquela atividade específica, ou é muito bom de vendas. É raro uma empresa que é bom de administrativo. São as consultorias, empresas como a nossa, né? Então, todo mundo deixa para lá, né? Todo mundo acha chato. E agora ganhou um espaço importante, sem dúvida nenhuma, ganhou uma relevância. E tomara, né, que as empresas tenham tempo e não quebrem antes, né, que não deem a importância depois que quebrou, né? Que esse é o motivo, um grande motivo de encerramento das empresas nos primeiros 5 anos é falta de planejamento e falta de gestão financeira. Então, é o principal motivo, né? Então, agora, muitas empresas vão quebrar por falta de gestão financeira. Me perguntam bastante, assim, e a Parmais é uma startup, a gente faz uso intensivo de tecnologia e a gente quer escalar o nosso modelo de negócio, que é tornar acessível a todos, né? Então, de vez em quando, alguém pergunta assim, o que é mais importante? O caixa ou o lucro? E aí o que acontece? Muitas vezes você trabalha num crescimento acelerado para ter um lucro maior, mas isso exige investimento de curto prazo, exige você botar um dinheiro na frente para receber lá na frente. E falta de caixa quebra a empresa. Então agora tem que olhar o caixa. Tem que sentar mesmo, olhar o caixa de lupa. Muito bom. Ana, nós estamos nos aproximando aqui dos minutos finais. Eu acho que é muito, muito interessante essa conversa. A gente está passando por um momento bem complicado e o interessante, isso se serve de consolo, todos, né? Não é o João, o Pedro, a Maria específica, são todos que estão passando por uma situação bem complicada, tanto em termos de isolamento social, quanto às suas atividades, fins, quanto os seus financeiros, e todos não estão sabendo muito bem como lidar, e o que a gente está tentando nesse período aqui é nos adaptar a essa nova situação. Então, essa tua participação aqui foi muito importante para essas orientações.
a gente agradece, e eu quero que você nós deixamos um espaço aí para suas considerações finais aí nessa participação. Bom, como eu falei no começo, eu sou fã da Caerte, tive o programa O Seu Bolso, que eu adoro, acho o Guido, com quem eu mais converso, super legal. Então, assim, eu gosto muito da atividade que vocês desenvolvem, adoro rádio, então é uma honra enorme estar aqui falando com vocês. Quando o Guido me chamou, claro que eu vou participar, né? Eu topei no ato, eu espero ter contribuído. Fico à disposição, se tiverem perguntas, para fazer perguntas para a gente, através do nosso site, rede social, o que a gente puder contribuir, a gente contribui. Eu sou empresária também, né? Então, assim, eu sou planejadora financeira, mas sou empresária. Então, a gente é muito solidário, não tem como não deixar de ser solidário com quem está tocando a sua rádio, quem está, né, um executivo, ou alguém que tem a rádio. Estamos todos, né, nesse mar revolto. Então, eu quero... mas vai passar. Eu acho que a gente também, uma coisa que a gente tem feito lá, nosso time de gestão, que a gente tem a atividade da gestora, a gente está aprendendo também muita coisa. Quando a gente ouve uma informação, a gente tenta ouvir da fonte também. O que a fonte falou? Porque para a gente também interpretar. Eu acho que a gente fazer uma interpretação sob o nosso ponto de vista, sobre a nossa ótica, dos fatos, ajuda a gente a pensar melhor. É um negócio muito importante a gente não ir na onda. O efeito manada, que a gente estuda bastante em finanças comportamentais, ele está mais forte do que nunca. E em momentos de incerteza, em momentos de forte emoção, a gente perde a nossa capacidade de olhar, tende a perder nossa capacidade de olhar todos os aspectos. E aí, se a gente não olha todos os aspectos, a gente fica que nem a manada, assim, né? O boi anda olhando a traseira do boi da frente. E a gente não pode se envolver demais nesse efeito manada, nesse pessimismo todo. A economia está sofrendo um baque terrível, mas os fundamentos econômicos do Brasil não estão ruins, então é bem possível que a gente tenha uma retomada, então a gente tem que trabalhar para estar pronto, para a gente aprender a viver esse novo normal e pronto para retomar, com entusiasmo e continuar acreditando porque isso vai passar. É isso. A gente conversou com a Ana Lisa Blando Dalzotto. Ana, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você nessa palestra descontraída, planejamento financeiro para pequenas e médias empresas na pandemia. Fica aqui o nosso agradecimento, o agradecimento da Caerte, do presidente Silvano. Nós gostamos muito, o pessoal está elogiando, foi muito bom a sua participação e esperamos numa próxima oportunidade podermos nos encontrar novamente. Muito obrigado a todos os radiodifusores que participaram desse evento, tiveram esse tempo aí para participar conosco, e até uma próxima participação. Muito obrigado a todos, um abraço.